A trombose talvez seja a palavra mais temida, né, em cirurgia vascular pelos pacientes. Existe uma diferença bem grande entre trombose arterial e trombose venosa. Apesar dessa confusão, é muito importante que a gente separe as duas tromboses, porque os fatores de risco e as consequências de cada uma são diferentes. Então, a trombose arterial é o sangue que saiu do coração e não está conseguindo chegar no seu órgão-alvo, ou não consegue chegar no cérebro, ou no membro superior, ou na perna, rim, enfim, não consegue chegar. O fator de risco para esse tipo de trombose é sedentarismo, colesterol alto, pressão alta, diabetes e cigarro principalmente, né? Então, esses pacientes que têm esses fatores de risco, eles estão sujeitos mais a uma trombose arterial. Vamos dar um exemplo. Se fosse na perna, por exemplo, tô com dor na perna, tô com medo de trombose. A trombose arterial, ela vai dar sintomas como dor que não passa com nada, frio na perna, né? A perna, o pé vai ficar gelado abaixo do lugar que teve a trombose, e isso tem que ser tratado imediatamente. Tá? É uma coisa bem grave, de tratamento predominantemente hospitalar e muitas vezes cirúrgico. Já a trombose venosa, ela tem outros fatores de risco. A trombose venosa, ela pode ser consequência de cigarro também, que é o grande vilão da cirurgia vascular, longas viagens, pós-cirúrgico, trauma, né, pós-acidentes ou até uma pancada na perna, e ela tende a ocorrer mais em membros inferiores. A trombose venosa é ao contrário da trombose arterial. Então, o sangue ele já foi para aquele membro, ele já chegou lá no pé e ele não está conseguindo voltar. Então, a consequência é que a sua perna fica, de repente, do nada, mais inchada. Ah, doutora, mas as minhas pernas ficam inchadas. Mas a trombose ela é diferente. Então, é como se eu fui viajar, cheguei em casa, fui dormir e de repente acordo com uma das pernas muito mais inchada, dolorida, quente e vermelha do que a outra. A trombose venosa, ela também é uma emergência médica, mas ela não tem um tratamento cirúrgico. Na maioria das vezes, a gente tem que tratar esse paciente com um remédio para afinar o sangue, que a gente chama de anticoagulante, e esse paciente vai ter que ficar sob observação alguns dias. E o maior risco dessa trombose venosa é escapar um pedaço desse coágulo e ir para o pulmão e causar o que a gente chama de embolia pulmonar, que é uma situação muito grave, onde o paciente tem que ficar internado, principalmente em UTI. Então, sabendo diferenciar trombose venosa e trombose arterial, a gente consegue determinar o tratamento ideal para esse paciente. Mas o importante é saber que as duas são emergências e necessitam de tratamento e procurar um cirurgião vascular imediatamente.